Toda vez que o marido encosta na esposa, ele afasta a mão com nojo, pega uma toalha esterilizada e fica esfregando a mão várias vezes. Mas esse cara tão frescurento bebe de boa a água que a interesseira deixou. Você veio aqui só pra cagar, foi? A risada do povo faz a esposa sentir que estão rindo dela, achando que ela merece esse casamento. Acontece que há 3 anos, o marido e a interesseira eram um casal. Mas antes de morrer, o irmão dela pediu pro cara casar com ela, porque o irmão já sabia que ela era apaixonada por esse homem. E o cara, por dever ao irmão dela que morreu salvando ele, teve que largar o amor da vida dele e casar com a irmã do cara. Só que aí ela descobriu que o marido não estava feliz casando com ela, porque ele não pôde casar com o amor da vida dele e acabou casando com ela, que ele não amava. Mas ele não sabia na época que a interesseira era justamente o amor da vida dele. Agora já era tarde, e ela virou a terceira que separou os dois. Então, nos próximos 3 anos, o marido não só trazia a interesseira para casa todo dia, como também entregava o salário inteiro para a interesseira guardar. A mulher ficava triste, mas mesmo assim tentava não atrapalhar os dois, até aprendeu a cozinhar com muito esforço para ser uma boa esposa. Mas o marido nunca quis comer nem um pedaço, e isso deixava ela arrasada. Até que a interesseira viajou a trabalho por 1 mês, e ela pensou que finalmente poderia ficar sozinha com o marido. Mas ele ficou 1 mês no quartel e só voltou para casa quando a interesseira voltou, porque ele queria encontrar com o amor da vida dele. Nessa hora ela percebeu que nunca ia conseguir conquistar um coração que não a amava. Então ela decidiu devolver o marido para a interesseira. Ela sabia que o marido nunca ia desrespeitar o último pedido do irmão dela e se divorciar, mas ela também não queria continuar vivendo como viúva. Então a única opção era morrer. Aí no dia seguinte, ela procurou o chefe da agência de decodificação e pediu para entrar na agência, porque quem trabalha lá precisa apagar a identidade, e o único jeito de apagar a identidade é fingir que morreu. No começo, o chefe não ia aceitar ela, mas ela só olhou para o código no quadro e decifrou com precisão um problema que eles não conseguiam resolver há 1 semana. Aí o chefe ficou impressionado com ela. Aproveita para resolver os trâmites. Daqui a 2 semanas a organização manda alguém buscar você. Aí vão armar uma morte falsa para você. Então a mulher decidiu usar essas 2 semanas para apagar tudo. Ela primeiro deu pro vizinho o suéter novo que tinha tricotado pro marido. Afinal, ele nunca vestia nada que ela tinha tocado. Quando o marido voltou, perguntou por que ela tinha dado a roupa. Os presentes que eu te dei você nunca abriu, melhor dar para quem precisa. Vendo a esposa tão fria, o homem achou que ela estava brava porque ele não tinha voltado ontem. Então, pela primeira vez, tirou o salário do mês para compensar ela. Mas era a primeira vez em 3 anos de casamento que ela recebia o salário do marido. Mas nessa hora, o vizinho entrou correndo dizendo que a interesseira estava sendo importunada por um vagabundo. Aí o cara enfiou o dinheiro no bolso e saiu correndo. A mulher pensou que toda vez que a interesseira aparecia, o marido perdia a cabeça. Eu preciso ir ver. Não posso deixar ele arruinar o futuro dele. Essa é a última vez que vou fazer isso. E justo quando a interesseira estava sendo provocada, o cara chegou e já foi metendo a porrada no vagabundo. Se continuasse assim, o vagabundo ia morrer, ainda bem que a mulher chegou. Aí ela correu para segurar o marido, mas ele empurrou ela no chão. Vendo aquilo, a mulher teve que avisar a interesseira que se o cara matasse alguém, as consequências seriam sérias. Louco, para de bater! Eu tô com medo! Ouvindo a interesseira, o cara foi se acalmando aos poucos. Aí a mulher percebeu que tinha batido a cabeça e estava sangrando. Mas em vez de resolver isso, o marido jogou o salário pro vagabundo como indenização. Depois que o vagabundo fugiu, ele foi correndo cuidar da interesseira que nem tinha se machucado. Só quando os vizinhos lembraram que ele percebeu que a esposa tinha batido a cabeça por causa dele, e meio sem graça disse que ia levar ela no médico. Mas a esposa perguntou friamente se ele ainda tinha dinheiro. Aí ele lembrou que o dinheiro dele estava todo com a interesseira e o salário do mês ele tinha acabado de dar pro vagabundo. Então ele pediu desculpas de novo para a esposa dizendo que essa era a última vez, que no mês que vem ele ia trazer o dinheiro. Porque quando você ver ela de novo não vai ser mais problema, meu. Ouvindo a interesseira gemer de dor, o cara foi correndo ver o que era. Descobriu que ela tinha torcido o pé e já se ofereceu para levar ela para casa. Então disse sem dó nenhuma para a esposa: "A Kinju tá precisando muito de mim agora. Suitang, você volta sozinha e cuida disso." E foi embora com a interesseira sem olhar para trás. Nessa hora, ela desistiu de qualquer esperança no marido. Logo chegou a última semana antes da morte falsa dela,
e era o dia da morte do irmão dela. O homem finalmente saiu de má vontade da casa da interesseira para ir com ela visitar o túmulo do irmão. Mas quando os dois chegaram no cemitério, a interesseira apareceu do nada. E quando ninguém estava olhando, a interesseira zombou da mulher. Eu não casei com o Xingzhou, mas ele pensa em mim o tempo todo. A sua vaga na universidade ele deu para mim. A sua oportunidade de emprego ele também deu para mim. Lin Suitang, você é patética. Depois, para expulsar a mulher de vez, a interesseira fingiu torcer o pé e acusou a mulher de ter empurrado ela. Porque eu tenho uma apresentação muito importante hoje à noite, e esses dois da segurança estão aqui para me proteger. Agora que eu me machuquei e não posso fazer a apresentação, o trabalho não vai te perdoar. Foi ela que me empurrou. Ela caiu sozinha. Já que não dá para saber, leva todo mundo para investigar. Eu vi foi ela que empurrou. A mulher nunca imaginou que o marido ia acusar ela junto com a interesseira só para proteger a interesseira. Então levaram ela presa. E como ela não confessou, o pessoal da segurança bateu nela até deixar cheia de hematomas. Sem escolha, ela assinou a confissão. Ficou 3 dias na cadeia e voltou para casa toda machucada. E a explicação do homem foi: a Qingju é frágil de saúde, não aguenta esse tipo de tortura, dizendo que ela é fraca e não pode passar por choque. No fim das contas, você gosta dela. Sim, você não sabia? Então eu vou te deixar livre. Me deixar livre como... Eu prometi cuidar de você a vida inteira. Não vou deixar você me abandonar. Mas o homem não sabia que dessa vez ele não ia conseguir impedir a esposa de ir embora. Porque em 4 dias, o que esperava ele era um corpo frio. E a mulher, para conseguir ir embora, foi ao hospital fazer exames como a agência mandou. Mas a interesseira, que também estava no hospital, viu o pedido de exame que ela deixou cair e achou que ela estava fazendo o exame para engravidar. Então, para roubar o homem de vez, a interesseira se jogou do 2º andar. O homem saiu correndo quando viu, e a interesseira, antes de desmaiar, acusou a mulher de ter empurrado ela. E o homem olhou para cima e viu a esposa parada na janela. Depois de levar a interesseira para a sala de emergência, ele trancou a esposa na sala de detenção. Mas no meio da noite, a interesseira mandou um vagabundo entrar lá, com o objetivo de acabar com a honra dela. Porque só assim o homem ia largar ela de vez. Mas na hora H, ela acertou um chute no saco do cara e, quando escapou, esbarrou no marido. Xingzhou! Um cara tentou me estuprar. Ele disse que ia me matar depois, foi a Qingju que mandou. Mas o marido não acreditou. Então arrastou ela para a sala de detenção e perguntou para os guardas se viram algum cara entrar. Mas todo mundo falou a mesma coisa. Não. Pronto. Agora o cara tinha certeza de que a esposa estava inventando isso para fugir. Para punir a esposa severamente, no dia seguinte mandou ela carregar material pesado no depósito. Mas por causa dos ferimentos antigos, ela desmaiou. Aí o marido levou ela para casa e avisou que ela não podia sair para lugar nenhum. Mal sabia ele que naquela noite ia perder a esposa para sempre. Logo depois que o marido saiu, a mulher recebeu uma ligação da agência. Como o plano mudou, ela tinha que sair naquela noite, criar um acidente e ir para o esconderijo. Alguém ia buscar ela na plataforma. Depois de desligar, ela não sabia se o marido ia ficar feliz ou triste com a morte dela, mas isso não importava mais. Para criar uma morte perfeita, ela apagou a lamparina, derrubou o vidro de propósito para derramar óleo no cobertor e acendeu a única foto que tinha com o marido. Senhor, eu tô devolvendo você inteirinho para a interesseira. E eu nesse momento desapareço completamente da sua vida.